Fala do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, domingo o Vasco pega o Cruzeiro fora pelo Campeonato Brasileiro. Depois, pela Copa do Brasil, o Operário de Ponta Grossa também fora de casa. Aí depois, Palmeiras, seria mando do Vasco, mas vai ser em Brasília esse jogo. Então mais um jogo fora do Rio. Depois, Poeira do Cabello pela Sul-Americana também fora de casa. Vitória pelo Brasileirão fora de casa. E Lanús, fechando a fase de grupos da Sul-Americana em casa. Ou seja, Cruzeiro, Operário, Palmeiras, Poeira do Cabello, Vitória e Lanús. 2 jogos pelo Brasileirão, 3 jogos pelo Brasileirão, 2 pela Sula e 1 pela Copa do Brasil. Tudo isso longe do Rio de Janeiro. E a partir de agora, a partir de domingo já. Então a sequência longe aí do Rio. Depois, no entanto, o Vasco vai ter 5 jogos seguidos no Rio, incluindo um clássico com o Fluminense. O manda do Flu, mas vai ser no Maracanã. Fortaleza, dia 17 de maio, pelo Brasileirão. Depois Operário, a volta da Copa do Brasil. Fluminense no Maracanã com o mando do Flu, Melgar pela Sul-Americana e o Bragantino em casa. Então o Vasco vai ter uma sequência de jogos no Rio de Janeiro na metade final de maio, né? Somando aí jogos em casa e também jogo do Fluminense com o mando do Flu nesse clássico. O curioso é que depois desse jogo contra o Bragantino, dia 31 de maio, o Vasco só joga com o São Paulo dia 12 de junho e aí para o Mundial. Então o Vasco vai ter uma sequência também para respirar, assim como todo mundo, né? Mas vê que até lá vão ser 6 jogos longe do Rio, depois 5 jogos seguidos no Rio, e aí pega o São Paulo e para o Mundial de Clubes. Então vale um sprint final aí, digamos assim, antes dessa paralisação para a intertemporada. Mas é isso, o Vasco buscando, é claro, se classificar na Copa do Brasil, também na Sul-Americana, e seguir melhorando no Campeonato Brasileiro, com essa sequência pesada de jogos longe do Rio, depois com jogos em casa, e aí praticamente a parada para o Mundial de Clubes. Desafios para o Fábio Carille, principalmente na questão física dessa equipe do Vasco, Azevedo. Tá certo. A parada pro Mundial vai ser 1º de junho, não é isso? Olha, eu vou confirmar para você. Mas eu acho que sim. Eu acho que o dia 31 de maio é a rodada do Campeonato Brasileiro e depois disso vem a parada pro Mundial. E se eu não me engano, volta lá pro dia 12, 13, alguma coisa assim. Eu não tô com precisão nos números não, nas datas não, mas eu acho que é basicamente isso. Na verdade, até vai ter uma rodada no dia 12 de junho. Uhum. Só que essa rodada não envolve as equipes que estarão no Mundial. Uhum. A última rodada com as equipes do Mundial será, como você falou, dia 31, né? Agora, o Wagner tá dizendo o seguinte aqui. Essa é uma boa oportunidade para o Vasco pontuar na rodada. Cruzeiro joga fora do país pela Sul-Americana hoje e vai ter pouco tempo de repouso para pegar o Vasco. E o Cruzeiro nem vai jogar no Mineirão, né? Vai jogar no Parque do Sabiá, se eu não me engano. Posso confirmar aqui. É óbvio que é uma boa possibilidade. Não vou nem levar tanto isso em consideração. Vou levar em consideração que o Cruzeiro é um time instável também. É um time que não tá passando, assim, tamanha segurança. É um time que oscila no campeonato. Então, se mostra um duelo mais acessível. O Vasco pegou o Flamengo. Na rodada seguinte, o Cruzeiro. Qual confronto é mais acessível para você somar pontos? O Cruzeiro. Contra o Flamengo, o Vasco salvou um ponto. Então, posso imaginar um destino melhor. Desde que o Vasco reproduza aquilo que fez de mais legal nas mãos do Fábio Carille. Né? Do outro lado, vai ter um time, como eu falei, instável, que vai permitir ao Vasco. Exatamente. Porque o Vasco, se jogar o que jogou contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, passa até com certa facilidade pelo Cruzeiro, né, Gabriel? Teria uma possibilidade bem maior de vitória. Claro que sim. Tem Gabigol, né? Tem que lembrar do Gabigol, cara. Assim, independente do Gabigol ou não. O Cruzeiro tem a mesma campanha do Vasco, 7 pontos. É um time que oscila, que alterna resultados igual ao Vasco. Por isso que eu digo que é um jogo mais acessível, é um jogo que dá pra você sonhar com uma vitória. Aí concordo contigo, o referencial tem que ser o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo. Se defender razoavelmente bem e ter também bom potencial no ataque. Agora, a situação de vários jogadores é delicada. Por exemplo, Payet. Tendência é que o Payet não renove. O contrato dele acabando agora em maio. Felipe Coutinho também tem o contrato se encerrando no meio do ano. Mas há a possibilidade de estender o empréstimo até o final da temporada para o Felipe Coutinho. Lloyd Augusto, um investimento que não tem tido espaço, mas que pode até ser relacionado para domingo, tá? Contra o Cruzeiro, o Lloyd Augusto. Mas assim, é um cara que não tem definitivamente espaço nesse elenco do Vasco. Souza, que voltou junto com o Coutinho, né? Coutinho e os parças. Souza tá escanteado no grupo. O Esforça, o Jean Davi e o Manuel Capasso. Esses 3 são, a gente chama de negociáveis, né? O Vasco quer negociar os 3. Eles não têm chance alguma nesse elenco do Vasco. O Esforça, o Jean Davi e também o Manuel Capasso. O Alex Teixeira vem ganhando espaço, né? Até contrariando uma tendência. Ele vem entrando nos últimos jogos, inclusive nas últimas 4 partidas entrou em todas, na segunda etapa. Então o Alex Teixeira, que era um cara que também estava escanteado, acabou que ganhou espaço.
nesses últimos jogos aí. Sequência chatíssima que o Vasco tem pela frente. E fora de São Januário. Todos os jogos fora de São Januário, né? O próximo jogo só contra o Fortaleza. São 2 jogos da Sul-Americana. Muita gente falando sobre a Copa do Brasil. O Vasco vai a Ponta Grossa enfrentar o Operário, adversário chato. Campeão paranaense, joga a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai pegar o capital do Distrito Federal, o Fluminense vai pegar a Aparecidense e o Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. E o Vasco pegou disparado o adversário mais forte. Não existe nem comparação do Operário contra esses times, talvez o mais forte. O Operário de Ponta Grossa, né? Não é qualquer Operário também. É porque tem o Operário do Mato Grosso do Sul, tem o Operário que é do Mato Grosso... Só Mato Grosso, Várzea Grandense, que eliminou o Sport da Copa do Brasil. Mas vai ter um jogo muito difícil fora de casa, ao contrário dos outros. O Vasco também não pode se eliminar pelo Operário. Mas a comparação entre os jogos... Já viu a camisa do Botafogo da Paraíba, nova? Não. Tá linda, mano. Sabe quem é o diretor de futebol do Botafogo da Paraíba? Comprar. Quem? Alexandre Galo. O Vasco tem 3 jogos traiçoeiros, porque são 3 jogos que devem ser fáceis, precisam ser fáceis, o Vasco precisa tornar esses jogos fáceis. Sim. Mas, pela bola que o Vasco vem jogando, eles podem não ser fáceis. Podem. O Vasco vai pegar o Lanús fora de casa. O Lanús é um time intrincado, como disse o repórter. O Vasco vai pegar o Puerto Cabello fora de casa. Tem que ser um jogo fácil, mas o Vasco aqui em São Januário só ganhou de 1-0. O Vasco vai pegar fora de casa o Operário de Ponta Grossa, que é o atual campeão paranaense. E no meio desses 3 jogos das Copas, o Vasco pega o Palmeiras no Mané Garrincha, o Cruzeiro em Uberlândia, Vitória no Barradão. Simplesmente não tem jogo em São Januário. E o Vasco só tá pontuando em São Januário. Que é só observar todos os nomes que o Breno citou no noticiário para entender que os maus resultados do Vasco não são só por culpa do Carille. Então, o Carille olha pro banco, ele vai fazer o quê, irmão? Ele vai colocar o Sforza. O Sforza não tá jogando. O Sforza resolveria os problemas do Vasco? Capaz. O Capasso não tá jogando. O Capasso resolveria os problemas do Vasco? Não. Ele demorou pra mexer, botou o Cocão só aos 46 do segundo tempo. Pô, se o Cocão entrasse aos 33, ele teria resolvido os problemas do Vasco. É porque deu uma bagunçada no time ali, eu consigo entender a crítica. Não, então, ele não tá tomando boas decisões. Mas a gente precisa analisar o contexto. Verdade. É porque assim, o presidente vendeu a ideia de um dos 8 melhores elencos. E ele também, ele foi na onda, ele não tinha como desmentir o Pedrinho, né? E o Carille foi... Mentira do Pedrinho. O Carille foi contratado sem convicção nenhuma. Então ele vai cair daqui a pouco. E acho que dessa sequência aí, dificilmente ele passa. Se ele sobreviver a essa sequência, aí esses 7 jogos fora do Rio... Aí o homem vai pra cabeça. Para Fábio Carille. Meu amigo, imagina, mete 3-0 no Operário no primeiro jogo, ganha do Lanús do Puerto Cabello, tira ponto do Cruzeiro, do Palmeiras, do Vitória. Aí esquece, Carille até o final do ano. Aí o Piratas do Carille. Piratas do Carille. Pro jogo de quinta que vem contra o Operário em Ponta Grossa, foi colocada uma carga de 1.087 ingressos para a torcida do Vasco, que foram esgotados em 15 minutos. A torcida do Vasco esgotou esses 1.087 ingressos em 15 minutos. Jogo contra o Operário pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, na quinta-feira da semana que vem, dia 1º de maio, feriado, às 4 horas da tarde. Houve até uma negociação para liberação de mais espaço, mas teve uma limitação da PM do Paraná, que não liberou mais torcida visitante, então vai ser isso aí. Teremos setor cheio pro Vasco na Copa do Brasil, também fora de casa. Mais uma vez, né?